escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Meu nome é Felipe Mendonça. E eu sou Geraldo Zaran. E aí, Geraldo, hoje a gente vai falar sobre o quê, cara? E com quem? A gente vai falar sobre China, cara. É o que todo mundo quer falar, o que todo mundo quer ouvir. Inclusive o convidado aí falou que daqui a 10 anos a gente vai estar lendo o livro Como Aprendemos a Falar Mandarim. Verdade, verdade. E para falar sobre o gigante chinês, a gente vai receber aqui o Alexandre Leite, que é professor lá da Estadual da Paraíba e também professor da pós-graduação lá na Federal da Paraíba também, professor também da pós-graduação da PUC Minas. O cara tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Tá com tudo e não tá prosa. É isso aí, o Alexandre Leite tem uma vasta obra publicada sobre China e hoje ele vem aqui falar um pouquinho pra gente sobre o que ele tem estudado e também um pouquinho da conjuntura aí, né, Geraldo? Falamos de Hong Kong, falamos de guerra comercial, aguenta aí que tá bem legal o programa. É isso aí, Geraldo, mas se o ouvinte caiu aqui hoje de paraquedas, conte aí, o que é o Chutando a Escada? Esse é o Chutando a Escada, o seu programa semanal sobre política internacional e divulgação científica na área de relações internacionais. Você pode acessar esse e todos os outros episódios no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify e lá no nosso site, chutandoaescada.com.br. É isso aí, lá no site, que aliás está muito bonito, site novo, hein? Você encontra todas essas informações, inclusive lá, se você digitar www.chutandoaescada.com.br/apoio, você encontra aí formas de ajudar financeiramente este humilde projeto. É isso aí, a gente tem programas de apoio no Patreon, no PicPay e no Catarse, catarse.me/chutandoaescada. E dependendo aí, se você conseguir contribuir alguma coisa, a gente te põe no nosso grupo de apoiadores do WhatsApp, nosso grupo secreto lá no WhatsApp, onde rola cada papo, Felipe. E stickers, né? Stickers são importantes. Rolou uma série aí que precisamos gravar tudo aqui. É isso aí. É isso aí. Na semana passada a gente começou a divulgar aqui um evento da editora Boitempo no Sesc São Paulo, no Sesc Pompeia. Nosso grande amigo Kim Dória está organizando aí mais esse super evento. Muita gente perguntando, muita gente ansiosa aí. E a informação é a seguinte: as inscrições vão começar a partir de 25 de setembro no site do Sesc, sescsp.org.br. Você tem que entrar lá, você vai poder se inscrever. Tem 3 modalidades de inscrição. Tem uma modalidade de inscrição para o curso, que é A Democracia Pode Ser Assim, História, Formas e Possibilidades. Tem inscrições separadamente para os ciclos de debates, para todos os ciclos, e você ainda pode escolher se inscrever para um dia avulso do ciclo de debate. Então são 3 modalidades a partir de 25 de setembro no site do Sesc, sescsp.org.br, ou em qualquer unidade do Sesc, né, se você quiser ir presencialmente. Eu tô com a impressão de que esse evento vai ser um daqueles onde os ingressos esgotam rapidamente nos primeiros dias. Então fique atento, sai mesmo, começa a ser vendido no dia 25 de setembro. 25 de setembro, já vou deixar aqui na minha agenda porque eu vou comprar o meu. Então, são mais de 50 convidados nacionais e internacionais, são 12 ciclos de debates, vai ter uma conferência, lançamento de livro. A gente vai divulgando as informações aqui e, se você quiser, pode entrar lá também no democraciaemcolapso.com.br. É isso aí, Geraldo. Então vamos pro papo, cara? Vamos lá, cara. Vamos falar sobre China, sobre Hong Kong. Vamos ouvir aí o que o Alexandre tem para dizer para nós. Então, com vocês, o glorioso e grande amigo Alexandre Leite.
Bom, e hoje, Geraldo, a gente tem aqui... Cara, eu já tava com vontade de gravar há muito tempo com o Alexandre Cunha Leite, cara. Tudo bem, Alexandre? E aí, tudo bem? Bom. Beleza, cara. Uma honra ter você aqui. O Alexandre, ele é professor lá da Universidade Estadual da Paraíba, o EPB, e também é professor do programa de pós-graduação em Gestão Pública e Cooperação Internacional, lá uma parceria com a UFPB, junto com o Thiago Lima, que já esteve aqui, já falou algumas vezes desse programa aqui no Chutando a Escada. E como o Alexandre é um cara que trabalha muito, eu tô cansado aqui só de ler esse currículo, ele também faz pós-doutorado na PUC Minas, junto com os nossos amigos que também passaram por aqui, Javier e o Leonardo Ramos e tantos outros colegas lá daquela escola. É isso? Falei direitinho, Ale? É isso. Ó, e já vou deixar aqui uma reclamação, porque até então vocês conversaram só com os atleticanos. Isso é um erro gravíssimo. É verdade, Minas cara. Gerais tem um time que determina né, o que acontece no futebol mineiro, e tem um outro time que está sediado em Vespasiano, fique bem claro isso. Meu amigo Leonardo vai ficar revoltado, semana que vem vai ficar me xingando uma hora, mas é em Vespasiano que está sediado aquele outro time. Mas é isso, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas é isso aí, cara. A gente tá aqui para conversar um pouco com você sobre aí, eu acho que o tema talvez principal aí da tua agenda de pesquisa, que é um país um pouco importante, né, para o cenário internacional contemporâneo, um pouco importante para o Brasil, que é a China, não é? Você caiu na discussão de China desde quando, cara? Como que a China apareceu na tua trajetória cara, aí? A China nunca foi, assim, até eu terminar o mestrado, eu nunca tinha mexido com a China, nem assim, passado. Óbvio, a gente pegava um outro livro que falava sobre os planos, né, os planos quinquenais, fazendo alguma comparação, mas até terminar o mestrado, a minha linha de pesquisa era mercado de trabalho, né, por conta de vir da economia, né, sequência. Uhum. Na graduação eu trabalhava com política industrial, que veio muito a calhar quando eu comecei a trabalhar com a China, isso foi ótimo. E no mestrado eu trabalhei com mercado de trabalho, setor industrial e mercado de trabalho. E aí eu comecei a dar aula na graduação em RI, que pra mim era uma novidade, e falei assim, cara, eu vou começar a dar uma estudada em RI, assim, entender as teorias, né? Muita coisa é muito próximo da formação em economia. E aí calhou a área que eu pesquiso, a despeito de ser mercado de trabalho, política industrial, tudo caminhar para desenvolvimento. Fui fazer uma pós-graduação com esses amigos doidos seus aí. Inclusive esse atleticano doente que fica, ei galo, devolve minha vida, galo. Eu sei bem quem é. O cara entregou a vida pro galo, um negócio, uma vergonha. Mas enfim. E aí a gente tem que fazer um projeto no final do curso de pós-graduação, e me sugeriu, falei assim, cara, você mexe tanto com desenvolvimento, por que você não pega um país que tá... Isso foi 2006, 2007, eu acho. E aí me sugeriram a China, comecei a ler, comecei a pesquisar, montei um projeto, mas assim, por muita sorte virou meu projeto de doutorado, eu levei o projeto de doutorado para a PUC São Paulo, fui aprovado no doutorado, não sei o que passou pela cabeça desse pessoal para me aprovar no doutorado lá, e fui para a PUC. Eu já tinha feito um mestrado na PUC, mas na economia, né, e... Aí fui fazer o doutorado e comecei a pesquisar a China desde aquela época. Então vai estar fazendo 12 anos que eu estou mexendo com a China. E especificamente com a China. E depois foi virando estudos asiáticos, porque não tem como a gente estudar só a China e esquecer daquele entorno todo, né? Mas aí a China entrou como a agenda principal de pesquisa. Hoje talvez o carro-chefe, mas não é a única agenda, mas é o carro-chefe da agenda de pesquisa China. E aí nesse meio de caminho eu fui para a China 2 vezes, fiquei lá morando lá um tempo. E aí, bom, aquilo ali é um país que a gente vive, a agenda de pesquisa é eterna, não tem como largar a agenda de pesquisa, porque aquilo, a gente está vendo como é que está o cenário, a China tá aí para daqui a um tempo o pessoal começar a ler os livros assim, como a China dominou o mundo, como o mandarim virou idioma global, umas coisas muito loucas assim. E aí a China entrou na agenda de pesquisa. Depois disso não parei mais de trabalhar com a China, né? Mesmo outras temáticas que eu compartilho, por exemplo, com o Thiago, né? As temáticas de
aquisições transnacionais de terra, e eu levo para o lado da China para ver o que a China está fazendo, aonde está comprando, né, quais são essas dinâmicas. Ou seja, no final das contas, é sempre um grande tema de pesquisa, né? Tudo bem, cara. Enfim, uma olhadinha rápida aqui nos artigos seus. Enfim, é impressionante a capacidade que você tem de publicar. Enfim, é um negócio que me deixa até cansado, como eu falei. Tem uma capacidade de realização muito grande, o que mostra aí a capacidade sua como pesquisador, né? Mas a tua tese, então, vamos começar por aí. Você pega ali o projeto Desenvolvimento Econômico Chinês, de Isso. 78 a 2008, né? Isso. E você, portanto, pega o período ali do início, né, da ascensão da China, né, que pega ali principalmente da virada do século, depois pega aquela transição, né, da China pós entrada na OMC. Mas fala aí pra gente, cara, um pouquinho como que foi o que motivou esse trabalho. Então, essa tese, cara, é uma aventura, cara. Assim, eu hoje, falando com meus alunos, eu aconselho eles nunca fazerem um trabalho desse tipo, que é uma insanidade. E eu acho que se eu tivesse conversado com mais gente, eu não teria feito esse trabalho, porque ele é imenso e acaba faltando muita coisa, né? Porque eu começo no período de 78, mas não tem como chegar em 78 sem contar, ou pelo menos estudar um bocado, da história que vem desde de Mao Tse Tung. E essa era a minha ideia de primeiro capítulo da tese, né? Pra você ter ideia o tamanho da loucura que é essa tese. E o segundo capítulo seria as bases culturais chinesas para poder entender conceitos mais atuais, tipo soberania, questão de segurança, o que a China pensava como desenvolvimento, como é que esse desenvolvimento se daria, quais indicadores eram relevantes para poder, pelo menos, chegar próximo de uma mensuração de desenvolvimento chinês. Mas a ideia era, e ela foi sendo tolhida gradualmente, porque ia ficar uma coisa muito grande, ia ficar algo impossível de ser feito num prazo de um doutorado e até mesmo colocar tudo que eu tinha conseguido ler durante o período de doutorado dentro de um texto que fosse passível de até mesmo ir para a banca e alguém considerar como um texto aprovável. Então eu acabei cortando o capítulo de 49 até 78, e cortei também o capítulo de cultura, que a meu juízo seria o capítulo fundamental para a tese, para poder ficar uma tese mais robusta. Mas como tem um coeficiente prático, e à medida que a gente vai estudando na China, a gente vai ficando bem pragmático com essas coisas, acabou virando um capítulo para poder trazer as bases culturais de conceitos essenciais para a China, como o de soberania, que para a China é intocável, mas não é igual ao nosso conceito ocidental. Passa longe desses conceitos que a gente estuda em teorias tradicionais. De soberania, eu trouxe alguns assuntos que a China considera como extremamente segurança, mas não pelo viés da securitização. Então a China não divide, por exemplo, decisões políticas, a China não terceiriza e nem compartilha nenhum tipo de decisão econômica com o restante do mundo. Não tem essa liberação, né? A China não tem esse coeficiente democrático de levar em conta, tomar em consideração o que está acontecendo. Ela preocupa com os interesses muito próprios, pensados a longo prazo, e sempre quando, a meu juízo, dois princípios muito claros. Um é de manutenção do Partido Comunista. Não tem como entender a China sem entender que decisões são tomadas pensando na manutenção do Partido Comunista. E a outra é fazer com que a população não passe mais por nenhum tipo de carência. Não pode ter falta de acesso, não condição de acesso a nenhum tipo de produto, porque isso também coloca em risco o Partido Comunista. Então são duas questões muito interligadas. Então eu levei isso. Aí eu tive que fazer um capítulo enorme para poder explicar o processo de tomada de decisão dentro da China, que é surreal, porque ele é imenso, mas no final das contas ele termina na mão de 7 pessoas. O mecanismo decisório vai por 7 pessoas, e essas 7 pessoas têm a presença sempre o que nós chamamos de presidente, né? O que eles chamam de uma outra figura, que hoje é o Xi Jinping, já foi o Hu Jintao, o Jiang Zemin e por aí vai. Que talvez seja o capítulo mais interessante da tese, foi o que mais foi lenhado pela banca.
Mas, a meu juízo, é um dos capítulos mais interessantes, porque é um sistema político muito, muito distinto. Ele é extremamente distribuído, ele concede participação em todas as escalas. Então, se você for numa cidade no interior da China, uma cidade pequena, rural, tem um líder local que participa da tomada de decisão. A decisão dele vai subindo até chegar na cúpula do partido, depois chega no 7, aí os 7 vão deliberar se aquela decisão, a fazer a contagem, mas ver se aquilo vai ser ou não contemplada pela decisão final dos 7, as cabeças-chave do partido. E aí depois eu fui caindo para indicadores de desenvolvimento, vendo aonde que a China estava avançando, e como essa tese é uma tese de 2011, de 2011 para cá, a China já avançou muito nesses indicadores de desenvolvimento, né? Assim, população que foi retirada da pobreza, o número é algo que espanta, né? Se a gente pensar assim, 600 milhões de chineses foram retirados de uma zona de miséria / pobreza, e se a gente pensar 600 milhões, são 3 vezes, né? Praticamente 3 vezes a população do Brasil. É um avanço surreal. Tem vários problemas no meio do caminho, né? Mas a China consegue obter determinados avanços em termos de indicadores de desenvolvimento que são espantosos para um período de planejamento, vamos dizer, de 50 anos, né? Ouvir um pouco mais falar das conclusões da pesquisa e para onde você tem caminhado desde então, né? Como é que está seguindo o seu, enfim, a sua análise aí, as suas pesquisas e o que você tem produzido recentemente, enfim, como é que você entende aí essa conjuntura de China, de guerra comercial com os Estados Unidos, tem muita gente falando de desaceleração de crescimento, Hong Kong, enfim. E já eu vou aproveitar o bonde do Geraldo, que abriu a caixa de Pandora, né? Lá no início da fala dele, quando ele menciona os achados da tese, tem uma passagem aí na sua fala, eu acho que motivou a escrita de um capítulo da tese, que quando você menciona ali o conceito de soberania na perspectiva chinesa, né? Eu acho que essa também é uma chave importante para a gente entender algumas coisas que acontecem na conjuntura. Então, nesse seu movimento aí que você vai iniciar agora, provocado pelo Geraldo, se você pudesse contar um pouquinho para a gente também, aprofundar um pouco essa discussão sobre soberania, até porque, se eu não estou errado, né, isso pode ser vital para a gente entender mais para frente, por exemplo, a crise em Hong Kong. Isso, né? A questão de Hong Kong envolve diretamente essa questão de soberania e questão cultural da China. Então vamos lá por partes. A questão da soberania é um conceito de... a China estabelece para ela que ela vai cumprir à risca todos aqueles requisitos de respeito com todas as nações, independente de serem nações próximas ou não, amigas ou inimigas, usando termos mais simplórios. Ao mesmo tempo, a China tem um processo de tomada de decisão que visa exclusivamente, e aí é interessante porque se a gente for olhar as constituições da grande maioria dos países, todos os países têm isso figurando na Constituição. O problema é que esses países não exercem dessa maneira. O desenvolvimento é termo-chave, né, e é mais termo-chave ainda por conta de um histórico de invasão, né, o histórico de relações com determinados países que acabaram afetando a China, inclusive levando fome ao país, todo aquele período mais agressivo de relações que existiam entre China, principalmente com o Japão, com alguns invasores ocidentais. Então eles começam a definir um critério de soberania, que parte sempre, eles não têm aquela ideia de vislumbrar o internacional, adaptar e trazer para o nacional e discutir como que isso pode ser melhor adaptável. Eles tomam uma decisão interna,
mirando os objetivos e interesses exclusivamente chineses, e daí eles já diretamente jogam para o internacional. Só que eles trabalham com sistemas de planejamento que, mesmo sendo curto prazo para eles, para a gente vai ser sempre longo prazo. Então eles trabalham com o processo de realização desses objetivos sempre acima de 10, 20, 30 anos. Né? Esse projeto que a gente está vivenciando é um projeto de 50 até 100 anos da China. Então, quando eles pensam em soberania é uma exclusividade dos chineses de pensarem nos seus interesses direcionados ao desenvolvimento. E é interessante porque eles começam, por conta dessa ideia de soberanismo, eles começam a trabalhar estrategicamente com os temas que a gente tem o costume de chamar de securitizar, por conta de algumas teorias que existem na área de relações internacionais, mas eles não usam essa terminologia. Eles só transformam em estratégicos e aquilo é tratado como assuntos de interesse / segurança nacional. Então, fornecimento de alimentos, por exemplo, é um caso. Mudança educacional é outra. O acesso a mercados globais é outra parte, porque tudo isso está diretamente relacionado com o projeto de desenvolvimento de longo prazo da China. Então esse é o começo desse projeto chinês que a gente está vendo agora. Né? O Geraldo tinha mencionado a questão da desaceleração. A última vez que eu estava dando uma olhada nos livros de planejamento chinês, e eu até dei uma olhada nos textos mais históricos, eles já tinham planejado crescer a uma taxa de 6% ao ano desde do final da década de 90. Então eles estavam imaginando que eles iam ter um salto de crescimento, chegando no nível de 8%, 9%, mas que chegaria na final da primeira década dos 2000, eles já começariam a ter uma taxa de crescimento de 6%. Isso está nos documentos como planejamento de taxa de crescimento planejado, o que não quer dizer que a taxa de crescimento planejada seja de fato a taxa de crescimento a ser alcançada pela China. Já teve vários anos em que tinha taxa de crescimento planejada de 8% e eles apresentaram taxas de 9%, 10%, até 11%. Mas já existe todo um processo de preparo e planejamento para uma taxa de crescimento a 6%. Isso levando em conta um momento em que você chega num estado de crescimento que você já não consegue mais manter as bases daquele sistema de decolagem que foi realizado e que a gente tem fácil 35 anos que a China está passando por esse período. Então isso é uma situação que está dentro do planejado. A despeito pessoalmente, eu acho que a China tem capacidade para crescer mais tempo por uma taxa alta ainda. E como o Felipe tinha falado no começo, a China crescer a uma taxa acima dessa taxa de 6%, para países como o Brasil, por exemplo, é muito relevante. É impactante, faz a diferença, inclusive no tipo de desempenho que o Brasil vai ter, a despeito do governo que a gente tem hoje. Isso é um problema sério para o Brasil ter o atual governo com um discurso tão alinhado com os Estados Unidos e, vez ou outra, tão crítico, ou até mesmo reativo ao que significa a China, no caso brasileiro. Mas, enfim, depois a gente volta para essa discussão. Bom, então, o que a gente vem observando da China hoje é resultado de um planejamento que foi iniciado, a meu juízo, não é o mesmo planejamento do final da década de 70. É um planejamento que inicia na década de 90, com um mecanismo de abertura, maior participação em organizações internacionais, nos grandes fóruns, que já é a China mirando para os objetivos de comércio, de investimentos, de valorização do capital. E nesse ponto eu acho que a China também tem muito a ensinar para países em desenvolvimento que teriam capacidade para poder chegar em níveis semelhantes. Né? Talvez alguns condicionantes regionais, alguns condicionantes internos que tornam isso um pouco mais complicado, mas se a gente for olhar as peculiaridades da China e o cenário regional da China, é tão complicado quanto para qualquer outro país. A China, ou uma Coreia do Sul, ou um Brasil, ou um México, que o pessoal esquece muito do México, teriam condições desde que houvesse um sistema de planejamento focado em desenvolvimento, como foi o caso realizado para a China. No final, quando chega o final da tese, e esse final da tese já está velho, né, a China alcança indicadores de desenvolvimento extremamente interessantes, principalmente no que diz respeito a coeficientes educacionais. Né? O sistema de saúde já tinha uma certa melhoria, mas não é nem de longe perto do que eu vi, por exemplo, em 2017, em 2016, quando eu estive na China. Hoje a China
A China tem uma concepção de que ela conseguiu universalizar o sistema de saúde, que é um sistema muito interessante. Essa particularidade eu acho que é curiosidade, mas vale a pena contar. A universalização do sistema de saúde deles a população tem acesso a plano de saúde. E o plano de saúde tradicional na China é um plano de saúde que ele é pago para que ele não é igual ao sistema norte-americano, né, que você precisa fazer o pagamento anterior para poder ter os procedimentos. Mas você precisa fazer um depósito, como se fosse um depósito prévio de um valor aproximado, por exemplo, para uma cirurgia de uma fratura exposta. E aí depois você é ressarcido desse valor. O que aí é uma diferença gritante do sistema norte-americano. Ninguém vai ressarcir a pessoa pelo gasto que ele vai ter com qualquer tipo de cirurgia. O problema é que o chinês médio, ele normalmente não tem a renda para poder fazer esse depósito. Então ele vai ao mercado financeiro, uma taxa de juros baixa. O mercado financeiro chinês ainda trabalha com uma taxa de juros baixa. É uma política monetária discricionária, então eles alteram estoque monetário, oferta de moeda, assim como a taxa de juros, a depender da necessidade do Estado. Então eles enganam com muita facilidade o próprio chinês e o mundo, por conta de uma política monetária muito, muito fluida. Mas as pessoas vão ao sistema financeiro, tomam um empréstimo, fazem esse depósito e depois, quando elas recebem, elas pagam ao sistema financeiro. Mas é compreensível que haja sempre uma pequena defasagem de valores entre o momento em que ela faz o empréstimo e o que ela recebe do Estado pelo valor que foi gasto. Ainda assim, o governo chinês apresenta isso como uma grande vantagem, porque mais de 97% da população chinesa agora usa esse sistema de saúde. Porque até então era um sistema chamado público, mas ele não contemplava, ele chegava a menos de 7% da população chinesa. Então esses são resultados muito interessantes, né? De 2011 para cá, a China já conseguiu avançar nesse mecanismo de oferta, por exemplo, de saúde pública. É público, mas você paga e depois recebe o montante que você despendeu para isso. Isso é um componente bem interessante, né? Educacional, eu acho que tem também um outro caso que eu reparei e que eu, sinceramente, ainda não consegui definir se isso é bom ou ruim. Mas eles criaram um sistema onde eles ficam identificando valores, né, ou identificando qualidades. Então, eu reparei que nas escolas, eles normalmente têm pessoas que são designadas para poder descobrir qual é a melhor habilidade dessa criança. É um negócio muito diferente, sabe? Eu não tinha vivenciado, nem tinha visto isso em lugar nenhum do mundo. Aquela criança tem um bom ouvido para música, eles começam a treinar aquela criança desde nova na escola. E ela vai ter classes especiais com outras crianças para poder desenvolver esse talento. Estatura física boa para determinado esporte, ele vai ser direcionado para um espaço esportivo para poder treinar aquele esporte. Como o número da população é algo gigantesco, eles podem se dar o luxo de fazer isso tranquilamente. Não vai mandar o Uruguai fazer uma coisa dessa, porque não vai dar certo, né? Mas no caso da China, com 1,3 bilhão, você pode fazer isso tranquilamente, segregar. Mas me parece muito interessante, mesmo que a gente tenha críticas, que eu acho que tem alguns problemas nesse sistema, mas encontrar capacidade e treinar a pessoa para que ela chegue num nível potencial maior da sua capacidade é algo muito interessante, né? Eu não sei se eu gostaria de ver meus filhos educados nesse sistema, mas para os chineses tem dado certo, sabe? Eles têm encontrado talentos específicos com isso. Então, me parecem resultados muito, muito significativos, né? 傍晚6点下班，换掉要长的衣裳，妻子在澳洲，我去喝几瓶啤酒，如此生活30年，直到大厦崩塌。Bom, vamos de guerra comercial. Cara, o caso da guerra comercial para mim é extremamente interessante. A despeito de não ser o meu foco de estudo, porque ao contrário de vocês dois, eu entendo muito pouco dos Estados Unidos. De vez em quando eu preciso sentar com o Thiago, eu preciso sentar com a Cristina aqui para poderem me explicar algumas questões mais específicas de Estados Unidos. Mas me parece que é uma ótima oportunidade para a China
exercer sua capacidade de gestão de crise. E eles têm isso, né? E começar a angariar um número de países que estão mais... não simplesmente ideologicamente, mas assim, eles vislumbram a China como uma opção ao modelo norte-americano. Então me parece que eles tiraram uma sorte grande com a existência do Trump. Eu acho que eles vão ter problemas, os dois lados, né? Guerra comercial, não sou nenhum liberal, mas guerra comercial não é a melhor política para dois países da envergadura de Estados Unidos e China. Mas na atual conjuntura e com a política que o Trump tem realizado de fechamento, né, ele tem fechado os Estados Unidos, a China está ganhando espaço, né, porque a política da China é justamente o contrário. Né. Assim, do pouco que eu tenho conseguido ler a respeito da questão da guerra comercial, a impressão que eu tenho é que isso tem sido um presente, principalmente para Xi Jinping, que é uma figura com um coeficiente de raciocínio estratégico, de planejamento político de médio e longo prazo, que é surpreendente. Eu ouso dizer hoje que o Xi Jinping dos últimos 4, a figura mais preparada que a China teve como primeiro-ministro, como uma figura decisória no caso chinês. Eu já achava o Hu Jintao muito bom, mas o Xi Jinping está num nível muito acima do Hu Jintao. E ele conseguia justamente o oposto. Enquanto o Trump está vermelho, né, desesperado de raiva, ele está assim... O Trump vermelho não é muito difícil, porque ele já é laranja. Ele já é laranja, né? Ele já é laranja. Então, assim, de laranja para vermelho não é muito difícil, mas ele destempera, ele perde a noção. Enquanto isso, o Xi Jinping tá lá com, né, assim, parece que ele saiu de uma sessão de reiki, de meditação, o cara tá tranquilão, ele fala assim, não, beleza, então vocês vão tarifar aqui, a gente vai proibir isso, a gente vai proibir. O problema é que, me parece, os instrumentos que a China tem hoje para poder lidar com essa guerra comercial são mais relevantes e mais impactantes do que os instrumentos dos Estados Unidos, sabe? Mas isso é um caso, é uma coisa que ainda está acontecendo. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade de ler bem a guerra comercial, sabe? Por exemplo, a China tem dependência de alguns produtos tecnológicos, mas eu acredito que a China consegue substituir no caso dos Estados Unidos. Não sei, provavelmente a China consegue ter uma Alemanha, consegue ter até mesmo o Japão, que a despeito das disputas existentes entre China e Japão, quando o tópico é comércio e investimento, as disputas morrem, porque aí entra o coeficiente pragmático da China. Ela não tem muito para... Ela de novo volta para a discussão de soberania. Quando diz respeito a questões econômicas, principalmente comércio e investimento, a China estabelece uma regra de não ter inimigos. É diferente do que está acontecendo com os Estados Unidos na gestão do Trump. O Trump estabeleceu a China como inimigo, e aí as decisões, reparem que normalmente as decisões partem dos Estados Unidos e a China simplesmente apresenta uma reação, mas é uma reação muito mais pautada, muito mais cautelosa, é uma reação quase que imediata, porque o Xi Jinping é muito hábil. Então ele apresenta a reação, mas normalmente a gente vai tarifar produtos chineses que vão entrar nos Estados Unidos. Aí o Xi Jinping chega e fala o seguinte, beleza, não vai entrar mais nenhum produto da Apple aqui na China. E isso cria um efeito nos Estados Unidos que é imenso, ou de duas uma. Ele obriga a Apple a produzir, né, seus produtos na China, a colocar a fábrica na China. E para a China isso é muito interessante, porque o que ela está gerando de conhecimento, de ciência e tecnologia, de valor adicionado dentro do país, retirando dos Estados Unidos, a meu ver, já é um ganho para a China. E não é uma fala de ódio ao modelo chinês, porque achando que o modelo chinês é perfeito e é o melhor para o mundo. Mas, em comparação, me parece que a China está muito mais preparada para poder lidar com esse cenário do que os Estados Unidos. Principalmente os Estados Unidos nessa gestão atual do Trump. Eu não sei como seria isso no governo Clinton, no governo Obama, mas a gestão do Trump, que também é mais uma gestão desastrosa, para o Xi Jinping, a história vai dizer como isso vai terminar, mas eu acho que vai custar muito caro para os Estados Unidos. A ideia que eu tenho inicialmente. A gente passou por vários pontos interessantes, né? Até para dar uma recapitulada, né? A gente começa por soberania, depois
você faz aí um levantamento dos índices impressionantes, né, de desenvolvimento chinês, e a gente acaba desembocando aqui na discussão da guerra comercial, né? Então eu queria aproveitar esse gancho final aí da guerra comercial para fazer algumas provocações. Eu tenho lá algumas hipóteses sobre esse assunto, porque eu olho mais o lado dos Estados Unidos, né? Então o trumpismo tem ali uma lógica, a guerra comercial tem lá as suas razões de ser. Tem também o jogo eleitoral que se aproxima e o Trump está tentando colher o máximo possível, né, para poder conseguir chegar competitivo, né, no ano que vem, na corrida presidencial. E aí, enfim, essa é uma variável também. Agora, do ponto de vista chinês, que eu acho que é o mais interessante aqui no papo de hoje, eu tenho percebido uma coisa que você até mencionou, que a China parece sempre muito reativa, né? Ela aguarda, os Estados Unidos anunciam um pacote de medidas, de retaliação, de tarifas, aí a China vai e faz a retaliação sempre calculada, muitas vezes no mesmo valor, no mesmo montante exato, né? Para poder dizer que, olha, eu estou aqui apenas retaliando, estou apenas respondendo a uma agressão que vem dos Estados Unidos. E isso acontece o tempo todo, né? A China chamando para conversar, os Estados Unidos no modelo Trump ali de negociação, arrefece, mas depois agudiza e aí vai e bate. Nós estamos justamente em várias idas e vindas, né? Enfim, tem vários timelines aí disponíveis na imprensa, desenhando os capítulos dessa guerra comercial. Mas tem uma coisa que eu tenho visto em poucos lugares, a imprensa, por exemplo, acho que não captou isso ainda, e eu acho que mostra um pouco essa capacidade, né, do Xi Jinping de olhar o médio e longo prazo, e isso que você mencionou, né, dessa capacidade estratégica, que é justamente diz respeito ao tipo de retaliação que a China faz aos Estados Unidos, né? Já tem alguns estudos que mostram que eles, além são várias variáveis, mas uma das variáveis importantes que a China usa para retaliar os Estados Unidos usa justamente os distritos mais sensíveis à corrida presidencial, né? Então a China escolhe produtos que são sensíveis em determinados distritos, em estados sensíveis, em estados em disputa, tentando com isso dizer também, olha, porque a gente tem capacidade aqui também de influenciar de algum modo a corrida presidencial, né? E a gente já tem também vários liberais dentro dos Estados Unidos, grupos enormes também, pedindo para parar, porque eles têm aumentado o valor, né? Tem aumentado os preços de alguns produtos dos Estados Unidos que já tem impacto no consumo. Então eu acho interessante a maneira como você coloca, né, quando menciona o Xi Jinping como um sujeito que olha o longo prazo, de maneira que o Trump também tem lá a sua temporalidade, né? A temporalidade dele é curta, é o 2020 para se manter mais 4 anos, mas a China, né? O jogo é completamente diferente, né? E já que eu tô com a palavra, quando você falava também me ocorreu um outro exemplo, que é o exemplo do Brasil. Logo que o Bolsonaro assume a presidência, né, a China ocupou um espaço ali grande, né? A China é um grande inimigo, precisa rever, a relação comercial com a China, ela é ideológica, tem falas nesse sentido do Bolsonaro, né? E veja que agora a China meio que desaparece, né? Desaparece do mapa e pro governo Bolsonaro. Tá certo que o Bolsonaro é uma crise atrás da outra, mas o que me interessou nesse exemplo é
a postura, né, da China completamente assim, tranquila, o couro comendo, né, os ânimos à flor da pele, e você via ali a China completamente tranquila, sem respostas duras, né, um pragmatismo impressionante, né? E aí deixa o tempo fazer o seu serviço, e agora a gente parece que já está vendo um pouco o Brasil pisar um pouco no freio em relação à China. Enfim, eu faço essas duas provocações porque eu acho que essa é uma variável importante para a gente entender, né? A maneira como a China lida com o tempo, né? A temporalidade para a política chinesa é completamente diferente, né? Isso, eu acho que tem toda a razão. Assim, vou começar pela parte esse é uma. Ele tá escrito aqui no meu quadro, do meu lado aqui, que eu tenho que começar a fazer estudos mais densos sobre temporalidade, como que a China consegue mudar essa percepção que o restante do mundo tem de tempo, e a China tem uma percepção distinta. E aí, bom, uma primeira questão que eu acho que é extremamente interessante é que existe a disputa por cargos na China, mas essa disputa está muito mais baseada numa ideia de continuidade do plano que foi criado lá na década de 90, do que necessariamente de demandas pessoais ou de busca por um status diferenciado, como é o caso, na minha percepção, humilde percepção, porque eu não sou especialista na área, como é o caso, por exemplo, do Donald Trump querendo ser presidente dos Estados Unidos. É tipo assim, eu já sou dono de muita coisa, agora eu quero ser dono de mais alguma coisa e quero dar ordem no mundo afora. Essa agenda que eu tenho de forma bem grosseira do Trump. O Xi Jinping, ele é parte de uma sequência de figuras presidenciais, no caso da China, que eles permanecem com a mesma concepção. Talvez a última ruptura mais séria tenha sido a de Jiang Zemin, que era de um grupo mais direcionado ao comércio de Xangai, né? E esses outros que vieram, Hu Jintao e Xi Jinping, principalmente, eles têm um perfil mais de políticos formados por Pequim. Então eles tendem a manter a política chinesa de acordo com aquilo que está planejado. Ou seja, enquanto a gente trabalha com disputas temporais de 4 em 4 anos, eles estão pensando numa ordem de planejamento em que o plano não muda, mesmo independente da figura que esteja na frente do governo. Isso para mim é essencial. Não tem essas rupturas gigantescas, como a gente está sofrendo agora aqui no caso do Brasil com o governo Bolsonaro, mesmo tendo aquele período tampão do Temer, né? Porque é um período tampão mesmo, ele ficou pouco tempo, não dá pra gente entender muito o que foi ou o que seria um governo Temer. É um período relativamente curto. E o Bolsonaro vem representando uma ruptura que estava sendo desenhada e até demandada por determinadas classes no Brasil. Então, esses governantes chineses, eles estão trabalhando com uma ordem temporal por exemplo, Xi Jinping conseguiu no ano passado, da mesma maneira como o Vladimir Putin conseguiu na Rússia, ele conseguiu aprovar as reeleições quase que limitadas, né? Então, se ele tiver resultado, ele consegue se perpetuar no poder por tempo muito grande. Ele consegue ficar 20 anos no poder na China, né? Muito, muito parecido com o que o Putin vem fazendo na Rússia, até mesmo no período do Medvedev. Mas aí, no caso do Trump, eu entendo essa questão da corrida presidencial e que o Trump tem uma agenda muito, muito apertada para poder cumprir. E sei também que existe uma perspectiva dos norte-americanos para que o Trump comece a dar respostas mais significativas, né? Mas eu não vejo o Trump olhando para longo prazo, como é o caso dos chineses. Essa é um pouco da percepção que eu tenho. Uma outra questão assim, que talvez ajude a explicar esses chineses todos que entram no governo com um semblante normalmente calmo, é porque eles têm algumas diretrizes, inclusive diretrizes de política externa, tipo os 5 princípios, né, de coexistência pacífica, os planejamentos de médio e longo prazo, os objetivos que não são para ser atingidos daqui a 2, 3 anos, mas eles estão planejados para 10 anos, mas se eventualmente for atingido antes, faz um processo de readaptação, de reestruturação do planejamento
composição de novas metas, de novos objetivos. Então, eu acho que quando a gente retira esse coeficiente da necessidade política eleitoral, eu acredito que isso faça muita diferença. E no caso da China, isso existe de forma muito clara. A gente vê os mandatos, eles ficam ou 4, ou 8, eles ficam um período até maior, mas o planejamento, a linha mestre do planejamento continua sendo a mesma, independente de quem seja a figura que ocupa o cargo da presidência. Então, a minha percepção é que isso dá uma tranquilidade para poder, por exemplo, o caso da China apresentando uma reação, e essa reação nunca ser uma reação desponderada, ou nunca ser uma reação exagerada frente àquilo que vem, por exemplo, dos Estados Unidos. Primeiro, a China tem toda uma política de soft power da China para poder apresentar uma China como uma opção pacífica, uma opção mais preparada, ou pensando num mundo mais harmonioso, mesmo que isso seja discurso, mas esse discurso existe, frente ao que até então representavam os Estados Unidos, com uma percepção mais beligerante, uma percepção mais até autoritária em determinadas decisões, unilateral. A China não tem muito essa... a meu juízo, na leitura que eu tenho, me parece que ela não quer passar, pelo menos, essa pretensão de um dominador ou de uma força sobrenatural frente aos demais. Isso me parece afetar o tipo de reação que a China apresenta para essas questões como a guerra comercial. Se a gente somar algumas dessas variáveis, então assim, a perspectiva de longo prazo, a ordem temporal, eu estava esses dias analisando alguns dados não só de desenvolvimento, mas alguns dados que a China tem apresentado ao longo do tempo. A China consegue, e aí eu vou cair numa coisa mais específica, que é a política industrial. A China estabelece metas de política industrial, que a gente infelizmente não tem mais isso aqui, né? Acho que eu não sei como é que tá no curso de economia, mas na minha época a gente tinha até disciplina de política industrial. Eu acho que agora ainda tem, mas tá em baixa, né? Não tá na moda. Tá em desuso, né? Tá em desuso, né? Bom mesmo é, sei lá, estudar Mises. Então tá fazendo modelo econômico para poder prever desastre, né? Vamos prever desastre, vamos fazer um pouco assim. Mas quando eu olho para o caso da China, eu consigo tatear de uma forma muito clara a China fazendo política industrial. Eu tive a oportunidade de trabalhar, por exemplo, com elementos de terras raras. Tá aí um dos instrumentos que a China está usando agora para a guerra comercial. Vocês devem lembrar disso, há mais ou menos 2 meses atrás, quando a guerra comercial teve um capítulo específico, né, o Trump falando que não ia deixar determinados produtos chineses entrarem nos Estados Unidos. No mesmo dia, o Xi Jinping vai para uma região da China que é o maior depósito /reserva de elementos de terras raras na China. E aí ele dá uma entrevista muito calma, a gente não vê o Xi Jinping perdendo a compostura. E aí ele, no meio da entrevista, que eu acho extremamente interessante, ele solta uma frase, óbvio, ele tá falando para CCTV, então a CCTV é muito interessante, ele tem 15 canais, e o 15º canal ele transmite tudo em inglês, né? Os outros todos são em mandarim. E ele estava dando uma entrevista para a CCTV e ele estava falando o seguinte: esses produtos que estão aqui, que essa região é a região mais rica do mundo desse tipo de produto, isso aqui é o futuro da tecnologia global. E parece assim, um recado muito bem dado, de uma forma tranquila, não tem nenhuma mudança de tom de voz, a gente não vê o Xi Jinping ficando vermelho. Ele simplesmente fala o seguinte: eu estou aqui fazendo uma visita na região da China, que é o maior depósito de elementos de terras raras. Grande parte da tecnologia global dos próximos 15, 20 anos vão depender desses recursos que eu tenho aqui. E que é extremamente interessante, porque a China tem feito um movimento, nesse caso bem específico, a China tem feito um movimento de comprar elementos de terras raras no mundo inteiro.
Então ela tem controlado a oferta e ela tem controlado os possuidores de recurso. Então tem espaços físicos, território que a China tem comprado em determinados países para poder fazer, ou pelo menos manter, a reserva de elementos de terras raras, sabendo que aquilo ali vai ser a base tecnológica dos próximos anos. Né? Laser, lâmpada, tela de computador, tela de celular, pequenos fios condutores, né, para poder acelerar o processo de passagem de transmissão de dados. Tudo depende de elementos de terras raras. Então, assim, o Trump chega e fala que proíbe os produtos chineses, o Xi Jinping vai e faz uma visita numa região falando assim, tá vendo isso aqui? Isso aqui é o futuro da produção tecnológica. A China domina isso hoje. E meio que dá só um recado, ele nem necessariamente toma uma medida tão direta, ele apresenta só o tipo de arma que ele vai utilizar. E, de fato, vocês devem lembrar que tem um processo contra a China na OMC, que roda de longa data, de vários países, inclusive países europeus e os Estados Unidos, reclamando que a China estava controlando a oferta de elementos de terras raras para fazer com que, em tese, para esses países, era que a China queria fazer o uso do poder de monopólio para poder subir o preço dos elementos. Quando, na verdade, se a gente pegar os documentos da China, a gente vai ver que a China está querendo manter as reservas e dosar as extrações de elementos de terras raras para poder utilizar quando ela precisar e não quando o mundo precisar. E aí está de novo aquela discussão de soberania. A preocupação da China é com a China. Né? O mundo se a preocupação da China envolve no seu escopo de planejamento o mundo vai entrar em algum momento. Mas a pretensão dela eu preciso desenvolver o meu setor industrial de altíssima tecnologia. Eu preciso de um insumo. Um dos insumos é elemento de terras raras. E aí ela controla isso. E uma curiosidade, né? Elementos de terras raras não são nem terras e muito menos tão raras assim, né? Que é um negócio, uma nomenclatura daquelas, entra para aquele rol de nomenclaturas errôneas que a gente tem na vida, né? Não é terra, são elementos minerais e também não são tão raros assim. Aqui o Brasil tem depósitos de elementos de terras raras que já tem parceria chinesa para poder extrair. Olha só que negócio interessante, né? E não é de hoje, não é do governo Bolsonaro, isso já existia na época do governo do Lula, essa parceria com os chineses para poder fazer extração de elementos de terras raras. Então, assim, me parece que o pragmatismo chinês, associado com determinados princípios que eles têm, até mesmo para a convivência externa, torna eles atores um pouco mais organizados, mais pragmáticos, mais pautados nessas tomadas de decisão. E, a meu juízo, a guerra comercial tem mostrado isso. Ela apresenta uma reação. Ninguém vê a China sendo o primeiro tomador de decisão de maneira agressiva contra os Estados Unidos. A gente vê só o oposto. Né? E se a gente pensar em construção de imagem, em uso de percepção internacional, tem vários poréns no meio disso, né? A gente pode colocar a China como vilã em vários outros pontos, mas me parece que no caso da guerra comercial, a China tem tido habilidade suficiente para poder utilizar ela contra o Trump, e não pensando como o Trump tem imaginando. Entenda a parte da corrida presidencial, da necessidade que o Trump tem de apresentar respostas, e até mesmo de manter aquela posição de um governo forte, né? Mas com a China me parece que a estratégia não é das melhores, inicialmente. Já no caso do Brasil, eu acho o caso do Brasil muito interessante. E esse é o que eu normalmente sou mais ousado e taxado como louco, mas a impressão que eu tenho é porque a gente de fato é taxado como louco, então a gente, ou a gente nessa conjuntura bolsonarista, cara, eu acho que isso é um baita de um elogio. Pois é, e assim, melhor assumir a peste do que ficar, né, levando como se fosse ofensa. Eu tenho a impressão, e ainda preciso estudar um pouco mais sobre isso, é que a tranquilidade da China está sustentada por uma questão muito simples. O Brasil, ao longo de alguns anos, diria 13, 14 anos aproximadamente, a gente não é a dependência naquele sentido de que se não houver, para tudo. Mas é uma dependência no sentido de que a China tem muito claro que se ela resolver travar determinadas atividades no Brasil, ela trava hoje. Então, assim, me parece que isso também tranquiliza um tomador de decisão chinês, quando ele vê um Bolsonaro vociferando, falando loucuras à torta e à direita,
Me parece que a ideia assim, é meio que besteira reagir. Nós, brasileiros, vivendo no Brasil com o Bolsonaro, a gente tem a obrigação e a necessidade de reagir. Mas no caso da China, a gente... Estado de Minas Gerais, por exemplo, né, com a crise das mineradoras, que não é crise, na verdade, né, muito pelo contrário. Os mineradores estão ganhando tanto ou mais dinheiro quanto que ganhavam antes e a população ainda não conseguiu vislumbrar tudo isso. Mas existem contratos de fidelidade, de extração de produção de algumas mineradoras no Brasil de 25 anos com a China. Isso a parcela majoritária da produção de determinadas mineradoras, ela vai direcionada para a China, ela já está comprada pela China. Se isso acontece se a relação do Brasil com a China azeda a ponto da China chegar e cancelar um contrato desse, o efeito disso no Brasil é algo absurdo. Eu troquei um e-mail esses dias com um professor de uma universidade na Inglaterra, bem no interior da Inglaterra, East Anglia, se me falha a memória. E o cara estava falando assim, eu estava procurando um parceiro de pesquisa para poder estudar um novo mercado brasileiro para a China. Novo mercado brasileiro para a China? Não faço a menor ideia do que seria isso. Carne suína. Aí eu falei assim, não, você quer que eu sente para poder ficar estudando? E depois que eu pensei, eu falei assim, cara, eu que sou idiota, eu devia estar fazendo isso mesmo. O Brasil hoje é um dos principais fornecedores de carne suína para a China. E dentro da cesta alimentar da China, a carne suína é de um padrão alto. Ela é bem apreciada e ela não custa barato para a China. A China não tem tradição de criação de porcos, então a carne suína para eles tem que ser comprada e tem um padrão fitossanitário para poder ser atendido. O Brasil atende esse padrão, né? E é interessantíssimo, porque você fica imaginando, o Brasil está produzindo carne suína, sempre produziu, mas hoje o principal comprador da carne suína brasileira é a China. Isso acontece com outros produtos, né? O milho, o frango, uma parte da soja, e por aí vai. A gente já falei sobre a produção. E isso afeta um conjunto de setores que são setores chaves e tem efeitos multiplicadores na economia brasileira como um todo. O que causa uma certa preocupação, por isso que eu ouso dizer, né, o termo dependência, porque não simplesmente a China tendo redução na taxa de crescimento, ou a China reduzindo, e a China não vai reduzir relações comerciais nem de investimentos com o Brasil. Até hoje, mesmo com o governo Bolsonaro, mesmo com as falas, a China não mudou nada o comportamento dela com o Brasil no que diz respeito a investimentos realizados no Brasil e a fluxo comercial. Não teve alteração nenhuma. É meio que assim, cara, isso vai passar. Para os chineses, a ideia deles é assim, isso vai passar como tudo passa, né? E eles vão continuar com o planejamento deles, com a linha temporal deles estruturada da mesma maneira. E assim, como tudo passa, deixa o Brasil ficar se degladiando lá com o problema do Bolsonaro, e por enquanto a gente vai pro vizinho do lado e a gente tenta fechar alguma coisa mais interessante com o vizinho do lado. E se a gente for reparar, eu estava conversando isso com o Javier, a China está com um foco na Argentina, que é um negócio muito... A gente nunca teve essa atração toda para os chineses. E com o governo do Macri, que ele abriu as portas da Argentina para a China está simplesmente fazendo aquilo que ela já estava fazendo em outros países, ela está comprando tudo. E ela participa em praticamente todas as atividades, criando também uma outra escala de relação de dependência. Né? Há pouco tempo atrás eu tive a oportunidade de estudar sobre a State Grid aqui no Brasil. A State Grid é uma empresa de energia da China que foi comprando empresas brasileiras e criou uma grande empresa que hoje é responsável por uma parcela significativa da energia que é transmitida pelo Brasil. Inclusive, a divisão do mapa brasileiro, né, no fornecimento de energia passa pela State Grid. Né? Inclusive, a chave que decide quem vai ficar sem luz hoje decide mais os chineses do que os brasileiros qual chave que a gente... Então, assim, se o Sudeste estiver passando por um apagão e precisar apagar o Nordeste para o Sudeste voltar a ter luz, alguém vai decidir que chave virar. E a presidente da State Grid no Brasil, ela é subordinada ao presidente da State Grid na China. Hoje é a empresa mais relevante no setor elétrico brasileiro, né? E já está com capital preparado para poder entrar em outros setores e entrar em leilões quando essas empresas estaduais começarem a serem leiloadas, porque é o que está para acontecer. Então eu imagino que no caso brasileiro, o grau de dependência
com a China está ficando num nível que eu acho que isso que eles têm usado até de forma hábil, o Bolsonaro não vai para a China, né? É interessante isso. A gente tem um ano de governo, talvez o principal país de relações comerciais com o Brasil e um dos maiores investidores no Brasil. O presidente do Brasil não se deu ao trabalho de conversar com os chineses, nem de ir à China, nem de pedir uma reunião, seja uma reunião num fórum qualquer, e pedir uma reunião particular com os chineses. E a gente vê o Mourão fazendo isso. Uhum. Né, assim, olha que mundo estamos, né? A figura mais pautada para poder conversar com os chineses é o Mourão. Estamos em uma situação extremamente complexa a respeito no que diz respeito à China. Mas talvez até mesmo para o Mourão ter uma cabeça que entende que a China é um pouco mais do que o Bolsonaro consegue compreender. Eu acho que tem um lapso cognitivo de compreensão do Bolsonaro porque o que a China representa para o Brasil, né? É impossível achar que o mecanismo de substituição de China por qualquer outro seja feito de uma forma tão simples assim, que os chineses vão entregar de mão beijada tudo aquilo que já foi construído no Brasil, instalado no Brasil ou investido no Brasil. O caso do Brasil é um caso muito sério no que diz respeito a uma relação com o desempenho da China. Né? Era tipo, falando grosseiramente, era tipo a gente estar torcendo para a China o tempo inteiro. Se fosse numa partida, numa luta, a gente está lá com a camisa vermelha, levantando e torcendo para a China o tempo inteiro. É um pouco do que eu vejo da relação que o Brasil tem com a China. Né? Bom, é muito interessante, cara, tudo isso. Acho que eu vou recapitular aqui alguns pontos que a gente acabou passando. A gente falou lá desde o Trump, depois falamos sobre o caso brasileiro, e você passa por alguns conceitos bem interessantes, né? Até mesmo o conceito de dependência, eu acho que é um conceito interessante para a gente começar a pensar a relação do Cone Sul aqui, do continente americano com a China. E aí, um dia a gente poderia perguntar para os dependentistas, né, como que eles enxergam a China, se é um novo padrão na dependência brasileira, ou doença holandesa, enfim, a gente já... Essa acho que é um tema interessante. E também falamos um pouco da maneira como que a política externa brasileira lida com a China, uma maneira meio absurda, quando você cita o Mourão, não, tempos terríveis, né, esses nossos, mas até você pergunta, o Bolsonaro não foi à China, eu duvido que vá, né? Eu acho que o Bolsonaro só pensa em ir pros Estados Unidos, porque para a base bolsonarista é essa, né? Os 30%, que agora tá recuando um pouco, mas esse povo, eu acho que para essa base pegaria muito mal, né? O Bolsonaro pisando em solo chinês. Mas você também fala, né, da temporalidade chinesa, acho que, e também o outro conceito importante é de política industrial, a gente falou pouco, né, mas a guerra comercial também tem essa face, né, do P&D, da guerra dos novos padrões tecnológicos, e como que alguns movimentos nesse tabuleiro também tem isso em mente, né, para saber quem que vai controlar os novos padrões, né? E aí já inclusive tem cláusulas anti-China nos acordos que o Trump tem feito, enfim. Eu acho que esse é um panorama bem interessante para a gente entender um pouco a conjuntura. Mas eu queria voltar então no tema que o Geraldo levantou lá atrás, uma bola que o Geraldo levantou, que diz respeito à própria relação agora com Hong Kong, porque aí eu acho um pouco, e aí eu posso estar completamente equivocado, você me corrige se eu estiver errado, mas eu acho que é um caso aonde as coisas caminham em sentido contrário. A gente fala aqui da China como uma potência, enfim, que tem uma postura sempre pragmática, né, que evita movimentos bruscos, né? É uma potência que tem um projeto de longo prazo, mas no caso agora da crise de Hong Kong,
Me parece que as coisas um pouco saíram do controle, né? Como que você tem enxergado isso? De fato, as coisas saíram um pouco de controle ou não? Está tudo dentro do planejado? E como que a China entende Hong Kong no longo prazo? Já que a gente falou bastante disso, né? De temporalidade, de longo prazo. Como a gente enquadra essa crise que nós estamos vendo agora na imprensa dentro dessa trajetória chinesa e dentro dessa perspectiva chinesa de soberania, né, para poder amarrar todas as pontas que a gente trabalhou até aqui? Tem uma questão que eu acho que vale a pena falar um pouco antes de entrar em Hong Kong, é que tem um grupo de pesquisadores brasileiros que eles estão trabalhando com um conceito de uma nova versão de conceito de imperialismo, e colocando a China como o ator desse imperialismo. Eu acho que talvez seja um outro grupo interessante para poder somar com o grupo dos teóricos da dependência, para poder discutir com eles, para ver como é que eles estão enxergando isso. Mas eu tenho lido alguns textos interessantes. Tem um pessoal na Federal do ABC, tem um pessoal na Federal do Rio, um grupo bem estruturado, me parece, a construção deles a respeito disso, e eles colocam a China como eventualmente, em alguns momentos, atuando como uma potência imperialista. É uma forma de enxergar que não me parece de todo injusta, nem errada, nem tanto exagerada. E eu acho que você está certíssimo no caso de Hong Kong. Eu acho muito pelo contrário, não há o que corrigir na sua fala, porque o caso de Hong Kong é justamente aquela situação onde a China realmente perde a estabilidade ou o preparo ou a temperança para poder lidar com algumas situações. Eu acho que a China, quando diz respeito a um entorno regional, e não quer dizer que o caso de Hong Kong e nem Taiwan entra nesse nível, mas quando são disputas regionais, me parece que a China normalmente tende a pesar mais a mão nas reações do que com o restante do mundo, em outras situações. E me parece que, de novo, isso envolve o pragmatismo, a soberania, assuntos que são considerados como extremamente relevantes para a segurança. Tem um conceito de segurança muito mais amplo, que é o conceito adotado pela China. E, de fato, me parece que Hong Kong é um dos casos onde a China, de fato, pesa a mão. Assim como... e aí um pequeno comentário à parte. A minha professora de mandarim aqui em João Pessoa é taiwanesa. Era porque eu parei, porque eu descobri que o mandarim é humilhante. A gente volta aos 2 anos de idade e a gente fica meio humilhado em aprender o mandarim. Mas nos 2 anos que eu tive de mandarim, essa taiwanesa falava que o pai dela, que também é taiwanesa, ele não se considerava como chinês. Então, se perguntasse para ele de onde ele era, ele fala assim, de Taiwan. Chinês? Não sou chinês, eu sou taiwanês. A China é outra coisa, né? E eu estou usando esse artifício do exemplo para poder trazer a situação de Hong Kong, porque me parece, guardadas as devidas proporções, me parece que Hong Kong tem uma semelhança muito grande com isso, né? O passado de Hong Kong de base britânica e a negociação com a China para Hong Kong voltar para a China, eu tenho a impressão, e talvez um chinês pudesse dar mais, assim, o termômetro mais dessa situação, mas me parece que a China teve que aceitar muita imposição por parte de Hong Kong para que Hong Kong voltasse para a China, né? A despeito de ser um acordo construído de longo prazo, com uma preparação, né? As partes envolvidas negociaram, mas me parece que a China se sentiu, de certa forma, um pouco agredida ou um pouco desrespeitada com a relação de Taiwan. E entenda, eu não estou falando isso no sentido de defender a postura chinesa, não, muito pelo contrário. Eu acho que é completa perda de controle, mas o caso de Taiwan entra, e aí a semelhança de Hong Kong, a semelhança com Taiwan, porque aquele princípio que também é muito caro para os chineses, né, de uma China só, então eles não aceitam essa concepção de China continente, né, e o resto, outra parte da China.
eles abriram mão disso quando eles negociaram o retorno de Hong Kong. E aí a ideia, a discussão, inclusive uma parte grande da discussão da população de Hong Kong é que a China, quando assinou o documento, ela aceitou um país, 2 sistemas, né? O sistema de Hong Kong continuaria vigorando, inclusive o sistema eleitoral, e a China tem desrespeitado, e quando a China desrespeita, ela desrespeita bem, com força. Ela tem desrespeitado praticamente todos os critérios que foram estabelecidos para o retorno de Hong Kong. Um dos casos é a eleição. A eleição de Hong Kong deveria ser uma eleição autônoma, de certa forma independente, e o que aconteceu com as eleições foi a não existência da eleição, porque o governo chinês queria determinar quem seriam as pessoas que poderiam votar na eleição, né, que começou a causar protestos lá atrás, em 2007. Protestos esses que vem caminhando. A gente teve um outro protesto em 2014, a China queria escolher não só quem votaria, mas também os candidatos. Esse protesto ficou conhecido como protestos dos guarda-chuvas amarelos, né? Os população de Hong Kong pelas ruas com os guarda-chuvas amarelos. Existe uma tensão entre a figura que hoje é chefe executiva em Hong Kong e o presidente Xi Jinping, porque a população de Hong Kong conseguiu conseguiu levar as demandas de Hong Kong para que isso fosse questionado junto à China. Quando eu falo demandas de Hong Kong, as demandas são as demandas que constam no documento de retorno de Hong Kong para a China. A China aceitou esses termos. E o que a China tem feito hoje, não hoje, né, de facilmente uma década para cá, desrespeitar o que estava no documento, desrespeitar o documento assinado e tentar forçar, aí sim, esse é o termo, é um termo duro, mas é o termo correto. A China tem forçado Hong Kong a adotar a política do continente, né? E isso tem causado por exemplo, tem pessoas que estão acompanhando em loco, né, mídia e pesquisadores, que dizem que é uma manifestação. A população de Hong Kong, os manifestantes de Hong Kong estão manifestando por um grau de democracia um pouco acima do que o grau de democracia que a China permite, né? E há concordâncias e discordâncias. Tem autores chineses que falam que não é isso, não é bem assim, os outros que falam que a China de fato tem imposto um regime democrático, não democrático, né, para ser mais exato, e a população de Hong Kong não tem aceitado esse tipo de situação. E aí, nesse caso, tá aí o motivo da minha concordância com o que você disse, Felipe, é que a China, de fato, tem sido muito dura com esse tipo de questão, né? Assim como ela tem sido dura com Taiwan, ela tem sido dura com os países que reconhecem a República da China, não a República Popular da China. Ela tem sido extremamente rígida com Hong Kong. E aí é um outro caso de conjuntura ainda muito viva, que a gente ainda não tem muito uma possibilidade clara de identificar a resposta, de como que isso vai avançar. A perspectiva que eu tenho, assim, fazendo um pequeno exercício de pensar no que pode vir, talvez os protestos escalarem a um nível em que a China vai ter que aceitar os termos que ela assinou, ou a China vai endurecer bastante o tratamento com Hong Kong. E quando eu digo endurecer bastante, é endurecer no estilo chinês, né? Que já ocorreram em outras datas, em outros momentos. A gente sabe bem aonde que isso vai parar. Mas eu acho que, por enquanto, ainda hoje, existe uma tentativa do Xi Jinping de equacionar o problema de uma forma um pouco mais tranquila do que endurecer, né? E eu não sei ainda, tem 3 anos que eu não... 2 anos que eu não piso na China. Eu não sei qual é o pensamento de um chinês comum. Isso seria interessante a gente ter um chinês. Não é um chinês da academia, porque ele vai ter uma percepção diferente. O chinês da academia tende a ter um viés muito próximo do que o Estado, do que o governo pensa. Então teria que ser um chinês, assim, passando na rua, encontrar alguém e perguntar qual que é a sua percepção com o caso de Hong Kong. Eu imagino que apareçam pessoas que falam assim, cara, deixa Hong Kong pra lá, né? Deixa Hong Kong quieto e vamos tocar aqui, o continente é grande o suficiente. Mas eu acredito que pessoas mais velhas
devam ser favoráveis ao tipo de conduta que o governo da China tem adotado de mais rigidez, para poder fazer com que Hong Kong seja aumente o índice de semelhança com China continente, do que gere um novo caso Taiwan, que dá um trabalho danado para os chineses, entende? E eu acho que pode ter uma distinção ou faixa etária, sabe? A população mais jovem ser favorável à demanda de Hong Kong, e uma população mais velha que influencia muitas decisões do Partido Comunista. Isso é um caso... Aí que entra questões culturais. A idade determina o grau de respeito. Então, essas pessoas mais velhas, elas são muito consideradas em tomadas de decisão por parte do Partido Comunista. A concepção que eles têm de determinados eventos afeta a decisão do Partido Comunista. Pode parecer uma loucura, mas é isso mesmo. Isso acontece. Então, acredito que na população deva existir uma dualidade, mas a China, por enquanto, tem pesado a mão nas reações com a situação de Hong Kong. Mas se a gente for lembrar, por exemplo, questões simples, né, como foi o caso das disputas marítimas ali no Mar do Sul da China, a China pesou muito a mão quando o navio foi atacado, né? Quando houve um pesqueiro, né, foi afundado por conta de ultrapassar a região que ele podia navegar. Então é mais uma demonstração de que regionalmente, né, nas suas proximidades, a China age com um pulso mais firme. Tá? É a impressão que eu tenho sobre esse caso. Mas o caso de Hong Kong ainda é uma situação que a gente precisa esperar mais um pouquinho para poder entender para onde que isso vai. Mas assim, a demanda de Hong Kong, a meu juízo, ela é justa, né? Porque ela foi acordada pela China. Mas a China, na minha percepção, ela acha que aquilo foi um tratado mal conduzido, que agrediu as bases culturais e políticas chinesas, entende? Olha, mas a história aí é o velho Tucídides, né? O diálogo dos Mélios, né? Os fortes fazem o que querem, os fracos obedecem se tiverem juízo, né? Esse acordo de devolução de Hong Kong que a China assinou, ela assinou num contexto completamente diferente, né? Se você olhar a China que negociou com Hong Kong, com o Reino Unido, para a China hoje, é praticamente um outro país, né? Principalmente em termos de projeção no cenário internacional. E aí eu te pergunto o seguinte, a despeito da legitimidade ou não do comportamento chinês ou da demanda de Hong Kong, mas salvo a autocontenção chinesa, né, essa esperança de que o Xi Jinping se contenha e não leve o caso até as últimas consequências, que outra alternativa tem a população de Hong Kong? Ou que outra esperança tem a população de Hong Kong? Porque eu não consigo ver a comunidade internacional intervindo, por exemplo, né? Não sei se você consegue. Então, fora o bom senso chinês e a contenção chinesa, tem alguma outra solução para essa história? O acordo foi assinado em 97, né? Era, de fato, uma China completamente distinta do que era hoje. E não é uma assinatura simples, né? Uma assinatura onde a China aceita as condições do Reino Unido, que foram as condições colocadas por Hong Kong. Eu acredito que o atual governo olha aquela assinatura daquele acordo com um desgosto tremendo, né? Me parece que desde o governo do Hu Jintao ele já tem mostrado esse desgosto pela assinatura do documento de 97. Eu também concordo e não acredito que haja intervenção internacional nesse caso, né?
assim, além de não haver muita boa vontade, nem tanto sentido, ainda há, não, sentido há, mas muita boa vontade, eu acho que é uma daquelas situações em que a China não tolera, né? A China não aceitaria esse caso. E aí sim, se não for, assim, se em algum momento isso não tocar o Hu Jintao de alguma forma, se não for nesse sentido, eu acho difícil que a situação de Hong Kong melhore num curto prazo. Eu não consigo enxergar. Eu consigo enxergar mais o Hu Jintao. O Xi Jinping. O Xi Jinping, flexibilizando algumas das ações deles em direção a Hong Kong, do que, por exemplo, um sistema internacional, alguma organização, um conjunto de países demandando da China um comportamento diferenciado, né? Porque, de certa forma, de novo demandar da China que ela abra mão de soberania, né? E a gente não vê a China fazendo isso, né? Então, é uma questão que me parece que a solução ela tem que ser uma solução que venha por meios políticos e numa negociação muito, muito fina, né, que o Xi Jinping abra um pouco e consiga flexibilizar um pouco dessa perspectiva chinesa de uma dominação completa, de uma regra que sirva para todo o território chinês. Até porque tem outros casos, não é semelhante ao de Hong Kong, mas tem a região de Xinjiang, que está lá na divisa noroeste da China, que tem movimentos separatistas que estão sendo tratados de forma muito pior do que Hong Kong, né? É que a gente não tem a mídia internacional não apresenta essas notícias, mas tem um tratamento muito mais rigoroso, muito mais pesado por parte do governo central chinês nessa região de Xinjiang, lá no alto noroeste chinês, do que o caso de Hong Kong. Então talvez seja a saída seja assim agora, quando a China assinou, era um outro estado com indicadores de fragilidades muito maiores do que esse que a gente encontra hoje. E talvez a China esteja na posição de, né, o forte que manda e Hong Kong esteja na posição do fraco que obedece, né? É um caso a ser pensado com mais cuidado. Muito bem, cara. A gente falou aí de muitas coisas. Eu acho que tem muitas outras que a gente deixou de falar, porque um programa só é impossível, né? Para dar conta desse país, que, como você bem disse no início, é a grande potência em ascensão, né? Você foi até mais categórico, disse que no futuro leremos, né, como o Mandarim dominou o mundo, né? Porque de fato a gente, eu estou enchendo o saco aqui, mas é porque os dados permitem, né, fazer afirmações desse tipo, né? O crescimento chinês de fato é algo assim, sem precedentes, eu diria, né? Não à toa a gente já falou aqui com o Javier, com o Maurício Santoro, com o Bruno Hendler, né? Tentando entender um pouco mais esse país, e eu acho que teremos que falar muito mais, né? Eu queria trazer então um elemento para a discussão que é o seguinte. Aliás, você escreveu recentemente um artigo com o Thiago, né, sobre a FAO, né? E aí eu queria aproveitar assim, o espaço para você contar um pouquinho para a gente o que rolou na FAO, né, com agora um chinês liderando a organização, e aproveitar esse exemplo para te perguntar sobre como que você tem enxergado o multilateralismo na perspectiva chinesa. A gente já falou aqui de muitas coisas, né, como a China entende o tempo, como a China entende a região, como a China entende os Estados Unidos, como a China entende a América Latina, né? Mas agora falando especificamente sobre as instituições multilaterais, né? Essas mesmas que paradoxalmente foram criadas, né, sob o ciclo hegemônico norte-americano, né, numa era norte-americana. Agora a China vem ocupando espaço nessas organizações e muitas vezes, né, fazendo defesas que a gente esperava que os Estados Unidos fizessem, né? Mas como o trumpismo é um capítulo meio bizarro na história da política norte-americana, a gente vê alguns paradoxos desse tipo, né? A China defendendo
algumas instituições defendendo, por exemplo, o livre comércio, né? Enquanto que os Estados Unidos vêm agudizando a guerra comercial, como a gente falou aqui. Então, eu queria levantar essa bola, assim, para a gente falar um pouco sobre a FAO e ampliar um pouquinho também para te perguntar como que você enxerga, então, o multilateralismo na perspectiva chinesa. Tá, vamos por partes. Bom, o artigo com o Thiago, ele parte de uma discussão que a gente tem tido e que é uma discussão. O grupo de pesquisa do Thiago faz uma pesquisa muito densa, muito interessante sobre toda a questão alimentar, né? Mas ele, quando a gente fala assim, parece que a gente está simplificando demais, porque ele não trabalha com a questão alimentar simplesmente o alimento. Ele vem lá de toda a cadeia, de todo o processo produtivo, de como que isso tem movimentado a economia, de como tem trazido uma nova dinâmica até a segmentação da produção de alimento, tipo, como é que os países estão lidando com isso. E a gente tem conversado bastante sobre isso. E eventualmente a China aparece nessas discussões, porque eu tenho observado que a China tem tido um comportamento bem ativo nesse mercado, mas não necessariamente o mercado da produção de alimentos, mas o mercado da propriedade de espaços, de propriedade da terra, que por sua vez tem como um dos braços a produção de alimento, que a meu juízo me parece algo extremamente racional. A China ela já tem uma base de produção alimentar muito significativa dentro do próprio país, mas quanto mais você consegue baratear a oferta de insumos e garantir a oferta desses, menor é o custo que é repassado para o grosso da população. Então, acho que isso, em termos de racionalidade, para mim é muito claro, e eu acho que a China já tem um histórico de atuação dessa forma. Quando eu digo histórico, não é histórico no padrão chinês, que é de 200 anos, mas é um histórico de pelo menos 15, talvez 20 anos já de atuar com a geração de fornecedores, gradualmente participar das aquisições de espaços territoriais, de terra. E eu estou falando que é só um braço, porque a gente tem discutido muito. A China tem comprado espaços para poder produzir ou gerar energia eólica ou captação solar, outros para poder construir bases de logística de transporte de produtos. Então, assim, os objetivos são vários, um deles acaba caindo na questão alimentar. E o artigo veio de uma provocação do Thiago. Assim, cara, o chinês está assumindo a FAO, e curiosamente o chinês assume a FAO após um período após o mandato de um brasileiro, e a gente ficava questionando, e ainda é uma discussão extremamente sadia, mas ainda é uma discussão, que essas figuras de diretor-geral, no caso da FAO, e é um pouco do questionamento que a gente deixa no texto, eles vão conseguir pensar a agenda da FAO direcionada para países que têm a necessidade de uma agenda mais ativa, focada no desenvolvimento, numa produção mais autônoma, saindo da discussão de segurança alimentar e partindo em direção a uma discussão de soberania alimentar. E a gente, assim, então agora vai assumir o chinês, porque o Thiago conhece bem o período de mandato do Graziano, e a gente sabe que o Graziano teve que fazer uma adaptação na agenda. Ele cria uma agenda muito interessante, voltada para combate à fome, para transferência de determinadas práticas agrícolas de determinados países em desenvolvimento para menos desenvolvidos, ou de desenvolvidos para em desenvolvimento. Ele tentou colocar essa agenda em funcionamento, e a meu juízo, eu acho que o Thiago tem perspectiva semelhante, a gente vê o mandato do Graziano como um mandato de sucesso. A gente vê como alguém que conseguiu introduzir determinadas práticas e concepções políticas dentro da FAO que não são comuns, ou não são a prática tradicional nas instituições que estão debaixo daquele guarda-chuva de instituições surgidas lá em Bretton Woods. E aí a gente ficou na discussão assim, cara, vai entrar um chinês, e como será que esse chinês vai atuar, né? Ele vai ditar um ritmo, construir uma agenda, que é uma agenda de manutenção da política que a FAO tem feito historicamente, ou ele vai tentar fazer um rompimento mais drástico, de direcionar políticas
investimentos ou práticas agrícolas que, em última instância, comecem a preocupar não necessariamente exclusivamente com a fome, mas com práticas mais saudáveis, ou com políticas alimentares mais saudáveis, ou com acesso a alimento, né, que, a despeito da gente ter uma produção grande, a gente tem uma quantidade grande de países que não têm acesso, para países voltados a um desenvolvimento local e um desenvolvimento regional. E o que a gente estava tentando fazer com o artigo é provocar uma discussão, né? A provocação é a seguinte: por ser chinês, ele vai entrar tentando fazer aquele mecanismo e isso é tradicional nos chineses, de fazer aquelas mudanças graduais e essas mudanças graduais criarem não uma ruptura no sentido mais duro da palavra, mas criarem uma mudança de perfil da FAO, né? Ou ele vai aceitar o padrão de funcionamento da FAO, um padrão histórico, e não vai fazer nenhuma grande alteração. A ideia e aí, isso, de certa forma, já tem uma relação com a percepção que eu tenho do multilateralismo com características chinesas, né? Esse nome tem sido muito usado na literatura. Né? Tudo com característica chinesa tem um diferencial. Mas a questão do multilateralismo que eu vejo, no caso da China, é a China utilizando muito bem todo um conjunto de relações que foi construído ao longo de anos, e ela dando pitadas ou pinceladas de ações ou de práticas direcionadas aos interesses chineses. Então, assim, a China hoje é muito interessante, né? E você ressaltou isso, Felipe, quando você falou que, imagina, o Trump faz uma agenda nacionalista, fechada, economia voltada para dentro, e a China tem alguns discursos na Assembleia Geral da ONU da China pedindo um livre comércio, a China pedindo um liberalismo mais não com termos muito duros, nem com uma perspectiva muito dura, mas pedindo um comportamento por parte dos países com um viés muito liberal. Né? Eu cheguei a ver alguns textos, né, multilateralismo 2.0, 3.0, como se fosse telefone celular, né, vai mudando os números do liberalismo. Mas me parece que a China encontrou um ótimo termo para poder fazer valer os interesses dela. Né? Fluxo de capital, investimentos e fluxos comerciais para a China hoje é um dos determinantes do crescimento e do desenvolvimento chinês. E contra isso, hoje, no caso da China, seria de uma ignorância imensa, né? Seria extremamente míope e obtuso por parte da China e contra esse tipo de situação que está presente hoje no mundo. Então, me parece que a China está simplesmente usando um conceito que já vinha enraizado, e ela vai gradualmente fazendo enxertos ou acertos nesse conceito de acordo com os interesses. É a forma como eu tenho observado isso. Já no caso da FAO, a percepção que eu tenho, e dessas discussões que eu tive com o Thiago, é que, por ser um chinês e dando continuidade, tendo a herança do Graziano, eu, Alexandre, acho que deve acontecer alguma coisa, mas que nunca vai ser uma postura de ruptura ou de uma postura muito agressiva, mas deve acontecer alguma coisa no sentido de tentar favorecer políticas para países menos desenvolvidos. E por que eu acho isso? Eu acho que isso casa bem com o equilíbrio desse discurso, desse multilateralismo direcionado para o comércio, para fluxos de investimentos, onde a China tem ganhos significativos com a grande maioria dos países com as quais ela se relaciona, e ao mesmo tempo ela está promovendo políticas ou tentando promover uma agenda internacional que preocupa um pouco com os problemas vivenciados por esses países. A meu juízo, isso é um pouco do que a China tem realizado, por exemplo, nas suas relações com países africanos. Né? Ela entrega infraestrutura e ela realiza, a China é contemplada com alguns contratos de fornecimento de produtos durante um período X de tempo. Ou ela é a fornecedora a empresa que vai fazer a obra é uma empresa chinesa. Ou ela vai... Então, assim, ela vai criando normas que são flexíveis, que são adaptáveis a cada um dos casos onde ela entra e participa. Né? E aí o caso... Agora, porém, no caso da FAO, é muito interessante a gente ver um chinês sendo escolhido para cargo de diretor-geral da FAO, num período em que a China está justamente avançando ou em alta dentro desses grandes fóruns e dos grandes organismos internacionais, ao mesmo tempo em que ela tem criado organismos paralelos. E eu chamo de paralelos só por facilidade mesmo. Não quer dizer que eles são opções imediatas, mas já existe uma possibilidade de você não ir buscar, por exemplo, empréstimos no FMI e buscar empréstimo num outro organismo que foi pensado e capitaneado na sua criação pela China. Né? Essa é a perspectiva que eu entendo desse multilateralismo visto pela China, entende?
queria te agradecer imensamente, cara, pelo papo. Agradeço. Foi muito esclarecedor. Acho que a gente passou aí por inúmeros pontos que a gente não tinha abordado aqui e que certamente são essenciais para entender a política internacional contemporânea, né? A China, de fato, é um país aí impressionante, né? O desenvolvimento histórico, como a gente vinha falando, mas também é uma das principais forças na criação das próximas normas, né? Então eu acho que a gente conseguiu passar aí por algumas questões, da temporalidade, aquela discussão da dependência, política industrial, mas também falamos sobre soberania e também falamos de conjuntura, né? Então acho que deu para fazer um voo panorâmico da tua perspectiva sobre como devemos entender a China, mas eu tô muito feliz então com a tua presença aqui. Que bom que deu certo, cara. E mande seu recado final aí pros atleticanos que eu nos quero deixar registrado que já se tocou o hino do Cruzeiro aqui nesse podcast, quando o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil em 17, talvez? Foi 17. Se tocou aqui. E a gente não discrimina, não é só porque o Cruzeiro tá lá beirando a zona de rebaixamento que a gente vai deixar de chamar cruzeirense. Então eu queria deixar esse registro aí. Muito bem. Eu como cruzeirense, não sou cruzeirense chato, hein, cara? Sou cruzeirense muito tranquilo. Meus amigos comprovam isso. Mas é justo. Nada mais do que justo. Eu também, se fosse esperar o Atlético ganhar algum título pra tocar o hino do Atlético, vocês não iam tocar nunca o hino do Atlético. Então, cara, na hora que eu vi isso, ele vai surtar. Valeu. Toma essa, valeu.